Irmãos, se você recebesse uma notícia hoje de que você iria morrer amanhã, o que você faria? Você chegasse a notícia que você está com uma doença e que essa doença, o prazo de validade é amanhã e amanhã você não escapa. Ou se por alguma revelação divina Deus te dissesse para você, olha, amanhã eu vou tirar sua vida e acabou. Qual seria a sua reação? O que você faria? Jesus sabia que iria morrer. Jesus já tinha consciência, já tinha conhecimento de que aquela noite seria a última noite junto com seus discípulos, antes de sua morte. E eu acho interessante que Jesus, ele fez uma escolha. Ele escolheu estar do lado das pessoas que ele amava. Não ficou em público, não tentou ficar diante de muitas pessoas, mas resolveu, de uma forma íntima, chamar aqueles que eram íntimos dele. Então, a última noite de Jesus Cristo aqui na terra não foi uma noite em que ele esteve no público, mas ele esteve no íntimo, esteve no particular. E quando ele está no particular, ele chama aqueles que lá atrás, 3 anos e meio atrás, disseram sim quando Jesus chamou eles. E lá estavam todos os apóstolos, desde o primeiro, que foi André, até o último, que sempre é listado nas listas dos apóstolos, que é Judas Tadeu. Mas o fato é, meus irmãos, que os 12 apóstolos estavam lá. Tem um autor, teólogo chamado Donald Arthur Carson, que ele diz que aquela noite é conhecida como a noite das noites. E realmente, meus irmãos, a última noite de Jesus Cristo aqui na terra foi e certamente é a noite das noites. Mas o que foi essa noite? Essa noite, de acordo com a Bíblia, meus irmãos, foi uma quinta-feira. E nessa quinta-feira era costume dos judeus comemorar a festa da passagem. O que é a festa da passagem? É a festa de quando o povo passa do Egito em direção à terra prometida. Por isso que se chama passagem, e nós chamamos de Páscoa. Passagem. Então era a noite de celebrar a Páscoa, e era uma quinta-feira. Era uma quinta-feira. Diz a Bíblia que era uma quinta-feira fria. A madrugada da quinta para a sexta foi muito fria, levando o apóstolo Pedro mais tarde, lá na alta madrugada, tem que procurar uma fogueira para se esquentar. Mas essa Santa Ceia, que foi durante a noite da quinta-feira, Jesus então reúne os 12 discípulos. Aquela noite, meus irmãos, que como diz Donald Carson, é a noite das noites, é uma noite diferente, porque primeiro é a última conversa de Jesus com seus discípulos. É a última instrução de Jesus com seus discípulos. É o último contato com seus discípulos tete a tete antes da sua morte. Mas eu quero chamar a sua atenção para aquilo que marcou aquela noite. Aquela noite, meus irmãos, ela foi marcada com muita tristeza. Talvez um momento que poderia ser marcado com alegria, foi marcado com tristeza. Primeiro, porque lá no Evangelho de Lucas nos é informado que Jesus Cristo, durante a ceia, Jesus escutou um burburinho entre os discípulos. Escutou uma conversa entre os discípulos. Tema da conversa. O que os discípulos estavam conversando? Ei, de nós, qual será o maior? Qual será o melhor? Então, enquanto Jesus Cristo está com a mente na cruz, que vai ser feita na sexta-feira, e quando ele está com a mente no Calvário, os discípulos estão desapercebidos e estão perguntando: qual de nós é o maior? Qual de nós é o melhor? Outra coisa que marcou aquela noite, meus irmãos, foi o fato de Jesus Cristo, sendo mestre, sendo servo, fazer algo que os discípulos não concordaram. O que foi? Ele ter colocado uma toalha, cingido uma toalha e ter ido lavado os pés dos 12 apóstolos. Aquilo ali para os apóstolos foi algo, no mínimo, vergonhoso. Porque como pode o nosso mestre lavar os nossos pés? Como pode o nosso mestre lavar os nossos pés?
Mas a terceira coisa, meus irmãos, que marcou aquela noite foi um anúncio. Foi um aviso. E esse aviso, meus irmãos, fez com que todos os apóstolos, com exceção de um, ficassem muito abalados. A notícia é: hoje, um de vocês vai me trair. Um de vocês vai me trair. E aquilo ali, meus irmãos, pegou os discípulos de calça curta, fazendo com que um ficasse olhando para o outro e questionando: quem será que vai ser esse? Mas a quarta coisa que marcou aquela noite, meus irmãos, sabe o que foi? É que o líder dos apóstolos, ficaria envergonhado. Quando o líder dos apóstolos, que é Pedro, escuta que um deles vai trair, e olha que nessa altura Jesus já tinha lavado os pés, Jesus já tinha pegado o pessoal conversando quem era o maior, Jesus já tinha avisado que um deles ia trair. O apóstolo Pedro chega para Jesus e disse: Senhor, por ti eu daria a minha vida. E sabe o que Jesus disse para o líder dos apóstolos? Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Então você para pensar no clima da festa. Uma festa que no passado sempre foi celebrada com alegria, porque, meus irmãos, a Páscoa era a libertação do povo do Egito, saindo da escravidão depois de 430 anos, indo em direção à Terra Prometida. Então Jesus, sabendo que era a última noite dele, ele procurou e propôs fazer ali um momento de união, de confraternização. Mas as coisas que aconteceram lá foram coisas que foram ação por parte do homem. Foram as ações dos discípulos que fez com que eles passassem por grande tristeza. Primeiro, quem de nós é o maior? O culpado é Jesus? Não é. Não é. De fato não é Jesus. Segunda coisa, por ele estar se achando que era o maior, Jesus tomou uma ação. Qual é a ação? Lavar o pé de todo mundo. E ele fala bem assim: sabe qual que é o maior? O maior é aquele que serve, não aquele que é servido. O maior é aquele que está servindo na mesa. Esse é o maior. E eu, como mestre de vocês, eu vou servir vocês. Outra coisa, hoje um de vocês vai me trair. E segunda coisa, e mais uma coisa ainda, quarta coisa, o líder vai ser envergonhado, porque o líder jurou a eterna fidelidade, mas poucas horas depois ele vai dizer para todo mundo: eu não conheço esse homem, eu não conheço este homem, e por terceira vez, eu não conheço este homem. Pois muito bem, meus irmãos, é esse clima que era a intenção de alegria, ou seja, Jesus escolheu estar com os seus no último instante, mas as escolhas humanas fizeram com que a festa mudasse o clima. Já aconteceu isso com você? De você planejar algo, de você planejar uma situação, e aquilo que você esperava que era uma coisa, de repente alguém chega e estraga tudo? Já aconteceu isso com você? Você planejar uma festa, e lá pelas tantas na festa alguém faz besteira lá e acaba com a festa de todo mundo? Recentemente, um rapaz, uma moça e um rapaz estavam casando. No casamento, o rapaz matou a noiva. Está vendo como o ser humano consegue estragar as coisas? Pois muito bem, foi esse contexto, foi essa situação que Jesus então disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. São essas ações que levaram Jesus a dizer isso: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Mas vamos fazer aqui a análise do texto. Primeira coisa que Jesus Cristo deixa bem claro aqui no texto, meus irmãos, é que o coração de vocês não deve ficar triste. Isso é interessante Jesus dizer isso. Ele está dizendo: olha, eu não quero que o coração de vocês se turbe, triste. Eu não quero que o coração de vocês fiquem tristes. Aqui é uma afirmação imperativa de Jesus. Ele não está dando uma sugestão para os discípulos. Não, ele está dando uma informação imperativa, é um mandato, é uma ordem, é uma ordenança. Eu não quero que o coração de vocês fique triste, ou seja, não turbe o vosso coração, que o coração de vocês não fique angustiado. Mas não fique angustiado por quê? Por causa de tudo que vocês fizeram. Por causa de tudo que vocês fizeram.
Tanto é, meus irmãos, que estava na cara de todo, estava na cara que o pessoal estava triste, estava na cara, que se você ler, por exemplo, João 13, versículo de número 22, João 13, 22, diz assim: então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia, quando Jesus disse que vai ter um traidor. Então, tudo que aconteceu naquela noite deixou todo mundo assim, ó, perplexo, assim, ó, um olhando para o outro. E nesse sentido aqui, é que eles ficaram abismados. Oxe, ué, alguém vai trair o nosso mestre? Então o clima, era um clima pesado. Mas Jesus então, apesar de tudo isso, apesar das falhas humanas, apesar dos erros humanos, apesar de quando a gente coloca os pés pelas mãos, apesar de quando a gente fala o que não deveria falar, fazer o que não deveria fazer, Jesus oferece perdão. Na noite da Páscoa, a primeira coisa que Jesus fez, quando todo mundo estragou a festa, a primeira coisa que ele fez, ofereceu perdão. Não se turbe o vosso coração, não fique angustiado. E mais, por mais que o fato deles não ficarem tristes, não anulou o que eles fizeram. Não anulou. O fato deles não ficarem tristes, deles não deixarem isso acabar com a vida deles, não anularia o que eles fizeram. O fato deles não ficarem tristes não anularia o fato de Pedro ter negado Jesus 3 vezes, de Judas ter traído o mestre por 30 moedas de prata, deles, naquela feira de vaidade, de querendo achar um ser melhor que o outro. Não, nada disso ia mudar. Mas apesar dos nossos erros, apesar das falhas daqueles discípulos, Jesus deu uma ordem imperativa: não turbe o coração de vocês. Mas vem a pergunta: como é que estava o coração do mestre? Como é que estava o coração do mestre? A primeira informação que nós temos está lá em João capítulo 12, versículo 27. Jesus disse: a minha alma está angustiada. Agora preste atenção. Sabe quando foi que Jesus disse isso? No começo da semana. Jesus entrou lá no domingo, que nós comemoramos o dia dia de Ramos, domingo de Ramos, que o pessoal gritou: Hosana, Hosana, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Naquele dia Jesus se direcionou aos gregos que queriam conversar com ele, e lá em João 12, 27, quando ele está concluindo o discurso para os gregos que queriam saber quem era Jesus, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. O que os discípulos não perceberam? É que Jesus estava triste desde o primeiro dia que ele entrou em Jerusalém. E ele entra no domingo e ele é morto na sexta-feira. Mas os discípulos não se atentaram para isso. Mas apesar disso, o mestre fala: não se turbe o vosso coração. Apesar do coração do mestre estar pesado. Mas o texto ainda vai dizer algo muito importante ainda. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. E é o que eu quero chamar a sua atenção. Por que Jesus Cristo vai fazer essa afirmação? Creia em Deus, creia também em mim. Alguma coisa acontecer. Alguma coisa ia acontecer que Jesus afirma: creiam em Deus, creiam também em mim. O que ia acontecer? O que ia fazer com que alguma coisa abalasse eles de uma forma tão grande que eles teriam que crer em Deus e crer em Jesus? Lucas capítulo 24, versículo 21 responde. Lucas capítulo 24, pode pôr aí, Caio. Lucas capítulo 24, versículo de número 21. Por que os discípulos precisavam crer em Deus e em Jesus? Alguma coisa acontecer. Diz Lucas 24, 21. Nós esperávamos, deu para entender, irmãos? Esperávamos, ou seja, perdemos a esperança, que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Ponto. Mas, depois de tudo isso, já sabemos, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. O que é que está acontecendo aqui?
Os discípulos de Emaús estão dizendo: nós esperávamos que ele fosse aquele que ia redimir a Israel. O que o pessoal esperava de Jesus? Um Jesus vencedor. Eles não esperavam Jesus montado em cima de um jumento. Eles não esperavam um Jesus sofredor. E acima de tudo, eles não esperavam ou aceitavam um Jesus morto. Não esperavam. Fato é que levou as pessoas, após Jesus morrer, dizer: foi um plano frustrado. Nós esperávamos demais dele. Nós esperávamos que ele era o Salvador. Jesus aqui está morto, meus irmãos. Ou melhor, aqui Jesus já tem ressuscitado. Aqui ele já tem ressuscitado. Mas na mente das pessoas ele está morto. Na mente das pessoas ele está sepultado. Porque na ideia das pessoas o Cristo não poderia sofrer. Isso levou Pedro a puxar Jesus de lado. E conversando com ele de lado, disse: Senhor, tu nunca morrerás. Tu nunca morrerás. Nunca morrerás. Jesus então, após dizer que eles têm que acalmar o coração deles, ele afirma dizendo: agora é o seguinte, vocês, a partir desse momento, vocês creiam em Deus. Aqui Jesus faz uma alusão ao Antigo Testamento, de todas as passagens que dizia que o servo sofredor padeceria nas mãos dos pecadores, mas que voltaria. E agora ele faz uma alusão ao Novo Testamento, ou seja, as palavras dele. Em outras palavras, ele dizendo: eu vou voltar. Eu vou voltar. Então aguente o tranco. Confie. Creio no que diz a palavra. E a palavra para eles até aquele momento era tudo que tinha de Gênesis a Malaquias. As promessas da vida do Messias. Do Messias que iria vencer na cruz. Mas, enfim, acredita em mim também. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Mas eu vou voltar. Eu vou voltar. Então, meus irmãos, a afirmação de Jesus Cristo era que, apesar de tudo que ele iria passar, os discípulos deveriam aguentar, crer e confiar no que dizia a palavra do Antigo Testamento e confiar naquilo que eles ouviram nos seus próprios ouvidos. Jesus dizendo: eu vou voltar. Aqui que nós lemos Lucas, aqui é Jesus falando com os discípulos de Emaús. Jesus já está ressuscitado. E a ideia do povão é que o Cristo não poderia morrer, não poderia sofrer. Mas como ele morreu e ele sofreu, então ele não é o Messias. E aí por isso que eles dizem: nós esperávamos que ele fosse aquele que iria redimir a Israel. Sabe por que, meus irmãos, os discípulos entenderam a palavra de Jesus errada? Porque eles esperavam um Messias diferente. Eles esperavam um Messias que iria tirar o sofrimento que eles tinham por causa do Império Romano, por causa do sistema. Mas não, Jesus disse: eu não vim para isso, porque o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. Eu quero apresentar para vocês um reino. Por isso que quando ele começou a pregar, Flávio, ele dizia bem assim: arrependei-vos, porque o reino de Deus está chegando. Sabe o que o pessoal entendia? É que o reino de Deus ia vir, ia destronar o Júlio César, ia destronar o Tibério César, que era o Tibério da época, iria destronar o Herodes, iria destronar o Pilatos, ia começar uma nova vida. Mas Jesus não estava dizendo desse reino para cá. Jesus estava dizendo de um reino na eternidade. Ele dizia: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. O reino dos céus que Jesus prometeu não é daqui, é de lá. É de lá. Mas as pessoas entendiam errado, compreendiam errado. O fato é, meus irmãos, que o texto então conclui dizendo que crê em Deus e crê também em mim. Então eu quero finalizar essa mensagem, meus irmãos, essa mensagem de Santa Ceia, dizendo que, assim como diz o J. Carson, Donald Arthur Carson, essa que foi a noite das noites. Foi a última noite de Jesus com seus discípulos. Foi a última conversa que ele teve com seus discípulos. E concluindo, guarde isso no seu coração. Apesar dos erros, apesar das falhas dos seus discípulos, Jesus primeiro disse: apesar de tudo isso, não se turbe o vosso coração. Apesar das suas mancadas, apesar das minhas mancadas, dos nossos erros, não deixe que isso pegue o seu coração. Não deixe que isso roube a alegria da sua alma. E acima de tudo,
Quando as coisas ficarem complicadas e a esperança se afastar de vocês, assim como se afastou dos 2 discípulos de Emaús, esperando uma coisa e acontecer outra, creiam na palavra do Antigo Testamento e na palavra do Novo Testamento. Creiam na palavra de Deus. Creiam em Deus, creiam também em mim. Essa foi, meus irmãos, a quinta-feira, conhecido como a noite das noites. Amém? Que Deus abençoe ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. E as suas palmas glorifiquem e exaltem o nome de Jesus.